Agora Folha Esportes, o Sport Center chega com tudo sobre o futebol nacional e também um dia agitado fora do país. Que honra estar com ela, Gláucia Santiago. Tudo bem? Boa noite, Gláucia. Honra minha, Fê, tá aqui com vocês mais uma vez. Boa noite para você que está conosco também, mais essa edição do Sport Center. A gente traz muito campeonato estadual para você. Já vamos falar dessa partida pelo Campeonato Paulista, mais uma vitória do Palmeiras para cima do Red Bull Bragantino, mas antes deixa eu dar boa noite aqui para os nossos comentaristas também. Tudo bem, André? Bem-vindo, um beijo para você. Oi, Gláucia, tudo bem? Boa noite, Praz, boa noite, Felipe, uma ótima noite a todos. Estamos aqui hoje para falar, inicialmente, de mais uma vitória do Palmeiras via bola aérea. Não é casualidade. Tudo bem, Praz? Bem-vindo também, um beijo para você. Boa noite, Gláucia, André, Felipe. É um jogo em que o Palmeiras, pensando na preparação, na pré-temporada, no restante do ano, mas também pensando no jogo contra o São Paulo no domingo, né? Poupa o time e consegue uma vitória contra um adversário fortíssimo, né? É um jogo interessante, estamos falando de dois times de Série A, protagonistas, Isso. De um Palmeiras que colocou a escalação reserva. Queria que você falasse um pouquinho o que te chamou a atenção nesse jogo, André. Ainda que a gente esteja falando de início de temporada, início de campeonato estadual, já é necessário tomar essas decisões, porque o Palmeiras tem um compromisso importante, não só pela ocasião, a Supercopa, o troféu que ela vale, que ela coloca em jogo, mas o adversário, que é um rival muito antigo do Palmeiras, e o que torna essa disputa ainda mais especial, e é necessário que o Palmeiras trabalhe para chegar a ela, para chegar ao dia do jogo da melhor forma possível. Agora, mais um jogo em que o Palmeiras teve suas chances, teve um primeiro momento de superioridade fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Depois da mexida do Caixinha no meio de campo, as coisas se equilibraram de uma maneira bem notável. O Red Bull também conseguiu ter as suas oportunidades. Segundo tempo de muito equilíbrio, truncado, né? De muita defesa, solidez dos dois lados, e o Palmeiras vence com um gol já no fim, que é fruto de substituições e de uma jogada aérea. E mais uma vez o Flaco Lopes comparecendo para dar uma alegria para o torcedor, mostrando que ele está de fato ganhando cada vez mais confiança para jogar. E ele entra, faz coisas boas, eventualmente vai à rede, como aconteceu hoje, coloca mais um tijolinho nessa relação com o torcedor, que durante algum tempo, especialmente no ano passado, foi um pouco de reclamação, de crítica, um pouco de falta de paciência com esse jogador. Mas que ninguém ache que se trata de casualidade em mais um jogo truncado, equilibrado, que o Palmeiras destrava via bola aérea. É preciso considerar que quando se chega num ponto em que as coisas se repetem tanto com o mesmo time, independentemente dos jogadores que estão em campo, é porque se trata de um método, uma maneira de ganhar e uma forma de ganhar que o Palmeiras do Abel Ferreira aplica muito bem. O Prazo, o André destaca a questão do Flaco, dessa confiança de jogar, mas outros jogadores também, aos poucos, vão ganhando essa confiança e espaço, né? Caso do Moreno também, do Aníbal Moreno, que vem se destacando jogo após jogo, também pedindo um espaço aí nesse time do Abel. Interessante de ver também como esse time reserva, o Abel consegue ver esses jogadores que aos poucos vão chamando atenção, né? Eu acho que para cada um tem uma importância, né? Para o Flaco, óbvio, a continuidade, porque ele, como o André falou, ele vem de um período de muita cobrança. O Aníbal está chegando agora, precisa conhecer, precisa se adaptar ao futebol brasileiro, que é diferente nas suas particularidades, tanto de calendário como de jogo, né? Chega e pega um time, entre aspas, do interior, de primeira divisão, com um investimento absurdo. Então, assim, e mais do que essa estratégia de poupar, que de repente no momento mais para frente do ano é mais por desgaste mesmo, eu acho que nessa fase tem a questão da preparação também, porque não que os jogadores os considerados hipoteticamente titulares jogassem hoje, não conseguiriam jogar na plenitude domingo, mas tem algumas valências e algumas situações específicas que tu não consegue trabalhar se tu estiver jogando, tu precisa de um tempo maior. Então, se jogassem hoje, provavelmente eles não poderiam ter feito algum trabalho especial ontem, ou hoje, ou amanhã. Então, acho que isso também o Abel conta, de poder dar uma carga em certos trabalhos que com o jogo no meio não poderia. Então, o Abel deixa esses caras com uma semana cheia, consegue fazer trabalhos específicos que, com certeza, com o jogo, dois jogos por semana não seria possível.
Quem acompanhou o jogo do lado do campo, trazendo informações agora no Sport Center sobre o que foi a vitória do Palmeiras 1-0 diante do Red Bull Bragantino, o Vinícius Nicoletti, que chega no Sport Center com mais deste duelo. Boa noite, Vinícius. Fala, Felipe, boa noite para você, abraço para os companheiros, fã de esportes, estamos aqui no estádio Nabia Bichedi. Palmeiras conseguiu essa vitória diante do Bragantino, vocês já destacaram aí, poupando 7 titulares, 7 jogadores não vieram nem aqui para Bragança Paulista, não foram relacionados para o jogo. O goleiro o Everton, na defesa o Mike, Gustavo Gomes e o Piquerez, no meio campo Zé Rafael, Rafael Veiga e o Rony no ataque. Todos esses jogadores então preservados para o jogo do final de semana, a decisão da Supercopa. O técnico Abel Ferreira repetiu a estratégia que ele fez no ano passado, quando enfrentou o Flamengo também na decisão da Supercopa, era início da temporada, aliás, era em janeiro ainda, e ele também poupou no Campeonato Paulista no meio de semana. Poupou contra o Ituano e o Palmeiras conseguiu uma vitória também fora de casa, então repetindo tudo isso. No segundo tempo entraram jogadores importantes, o Flaco Lopes, que fez o gol aos 43 no cruzamento do Garcia, foi muito bem o Garcia pelo lado direito, também o Gabriel Menino, que vem pegando o ritmo, e o Richard Rios, dois jogadores aí que devem disputar a posição para essa partida contra o São Paulo. E o Murilo entrou na zaga também, reforçando a defesa do Palmeiras no finalzinho da partida. O detalhe é que o Abel Ferreira mais uma vez repetiu o esquema com 3 zagueiros. Dessa vez o Vanderlan fazendo essa função de zagueiro pelo lado esquerdo e o Caio Paulista como ala apoiando também pelo lado esquerdo. 2 atacantes lá na frente. No início da partida o Luiz Guilherme e o Breno Lopes. E o Palmeiras teve muitas dificuldades, pegou um time forte, um time com imposição física, com um bom jogo da defesa, com o Léo Ortiz e o Luan Cândido. E também atrapalhou muito o jogo do Palmeiras o campo, porque desde o início da partida até agora nesse momento está chovendo aqui em Bragança Paulista, então o Palmeiras jogou debaixo de chuva, campo pesado, com um time muito forte fisicamente, entrou com uma equipe leve e conseguiu poucas finalizações, aliás a única finalização no segundo tempo foi com o Flaco Lopes, o gol da vitória. Palmeiras agora tem mais esses 3 dias de treinamento, quinta, sexta e sábado, e aí força total para enfrentar o São Paulo na decisão da Supercopa em Belo Horizonte. Então, o destaque é esse, Abel repetindo a estratégia do ano passado com vitória aqui em Bragança Paulista. Felipe. Valeu, Nicoletti. Perdão, essa voz que não combina. Agora é hora de dar aquela arrumada. Possuído. Valeu, Nicoletti, trazer informações. Glaucia Santiago, vamos seguir com esse pós-jogo, a vitória do Palmeiras. Vamos, já Abel Ferreira falando ao vivo aqui também no nosso Sport Center, hein, turma? A gente segue acompanhando tudo lá em Bragança Paulista. Agora, o André, o Nicoletti traz como detalhe também essa questão do Caio Paulista, esse uso que o Abel tem feito dele, uma coisa mais como ponta. Como você tem visto isso também? Essa questão do Abel também testá-lo de uma outra forma. Porque o Abel também gosta muito disso, né, André? De caras que são mais polivalentes, que podem ser usados em diversas posições. Era isso que eu ia falar. O Abel tem uma maneira bem peculiar, particular, de se referir a determinadas funções, não só nos times dele, quando ele fala num contexto mais amplo sobre futebol em geral, de vez em quando ele menciona outras equipes, outros jogadores, ele demonstra como ele está sempre procurando alguma coisa que ele possa utilizar. Tem certas coisas que ele não gosta e ele diz claramente que ele não gosta. E ele é um treinador de funções, né? Os times que o Abel montou aqui no Palmeiras ao longo desse período aí tá entrando em mais uma temporada, né? Médio, longo prazo, a gente já pode qualificar o trabalho aqui para os nossos padrões. A gente sempre percebeu o Palmeiras como uma equipe não de figuras, ou com poucas figuras, mas de muita gente capaz de realizar funções. E ele tem essa maneira peculiar de descrever essas funções. Por exemplo, o Aníbal, que o Praça citou agora há pouco, ele chamou o Aníbal de caçador, outro dia, numa entrevista. É um jogador que cobre muito o campo, que tem um papel defensivo muito importante, que eu acho que vai, pouco a pouco, conforme ele for se adaptando, ele vai ser uma figura, assim, um pilar do time do Palmeiras daqui para frente, por causa dessas qualidades que ele tem. Quanto ao Caio Paulista, eu acho que é interessante o Abel testá-lo assim. Talvez o Abel descubra e revele nesse jogador qualidades que provavelmente o próprio Caio não sabe que tem. Eu me lembro daquele depoimento do Gustavo Scarpa a respeito das suas funções defensivas, quando ele disse claramente numa entrevista, acho que para o pessoal do Globo Esporte, se eu não estou enganado,
que, por causa do Abel e da insistência do Abel, ele descobriu que ele tinha uma capacidade defensiva, mas não que era uma novidade para ele. Ele não tinha conhecimento disso, porque até então, na carreira, ele tinha sido utilizado de outras maneiras. Acho que o Caio pode fazer esse papel também, a depender, claro, da adaptação dele ao Palmeiras, superando essa questão, primeiro, de ter saído do São Paulo para jogar no Palmeiras, isso deve atrapalhar, sem dúvida nenhuma, mas com esse treinador ele pode descobrir coisas que ele próprio ainda não sabe que pode fazer. Salve torcida alviverde, vamos para mais notícias do Palmeiras. O Palmeiras segue atrás de um atacante para o elenco, especialmente depois da lesão de Bruno Rodrigues, que deve ficar afastado dos gramados por quase 6 meses após machucar o joelho. O nome da vez nos bastidores do Palmeiras é William José, atacante brasileiro que está no Real Betis, da Espanha. De acordo com o UOL, o Betis aceita negociar o jogador e topa até mesmo emprestar o jogador, mas com uma compensação financeira. O Verdão analisa a possibilidade, mas vê os custos da operação altos. A diretoria comandada por Leila Pereira tem receio de arcar com um alto valor pelo empréstimo, salários e ainda ficar sem William José após o término do vínculo. O Palmeiras segue analisando. Vale destacar que o Betis ainda está pagando pela contratação do jogador, realizada em 2022. Naquela temporada, a equipe desembolsou 10 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na cotação da época, para ter William José, que estava na Real Sociedade. Com contrato até 2026 com o Betis, William José sabe da sondagem do Palmeiras, e tem o desejo de seguir na Europa, pelo menos no estágio atual da negociação, mas isso pode mudar com o desenrolar das conversas. Pelo clube espanhol, William José soma 27 jogos, com 10 gols e 2 assistências em 3 torneios, Copa do Rei, La Liga e Liga Europa. Na sua carreira, o atacante soma passagens por diversos clubes espanhóis, dentre eles o Real Madrid. No Brasil atuou no São Paulo, Grêmio e Santos. E você, o que achou? Deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Verdão.